Então, pessoal, vamos lá. A primeira medida que eu vou estar criando aqui, eu vou vir aqui na tabelinha que eu acabei de criar, vou dar um botão direito, vou selecionar a opção Nova Medida. A primeira medida aqui vai ser total de desempregados, que é o nome da nossa base. Então, vou vir aqui, vou escrever total, tá, igual, vou escrever a palavra sum. Sum, que é soma em inglês. Basicamente, essa soma a gente também tem no Excel. Então, aqui, escrevi a palavra sum, abro o parênteses, até a coluna que tem o total de empregados, que é a coluna que tem número. Se eu posso clicar, ou posso dar um tab que ela também carrega. Então, eu vou dar o Enter, automaticamente ela já vai criar aqui a minha primeira medida aqui dentro dessa tabelinha. Eu vou escolher um cartão, que é representado por esse 1, 2, 3. Vou clicar nesse cartão aqui e vou trazer a minha medida aqui para dentro. Então, a gente já tem a primeira informação aqui, que é o quê? O total de desempregados que eu tenho, uma base de 2010 a 2015. Então, está vendo que a caixinha aqui ela está muito grande, né? Não está cabendo aqui dentro desse layout. O que eu vou fazer? Então, vou clicar nele, vou vir na visualização, vou vir aqui em formatar sua visual, valor do balão, que é o nome da caixinha, eu vou colocar o tamanho 30, poder diminuir ali, e esse plano de fundo está em branco, eu vou deixar ele como transparente. Então, vou vir aqui em geral, na guia efeitos, vou deixar como transparente. E agora ficou transparente, porém, ele ficou com a cor preta aqui, que é o número. Então, eu vou mudar a cor, vou deixar branco aqui, no valor do balão, selecionar a cor e vou clicar na cor branca. Então, a gente já tem a primeira caixinha com informação aqui, total dos empregados que eu tenho numa base desde 2010 até 2015. Aqui ainda não dá para ver muito bem o total do nome dos empregados, eu vou corrigir aqui, deixar no formato branco também, clicar na caixinha novamente, vou vir aqui no rótulo da categoria, que é a linha de baixo, aqui vocês podem ver que estão na cor cinza, vou colocar a cor branca, aí a gente consegue visualizar melhor aqui a informação, beleza? Então, agora eu vou para a minha segunda medida, que vai ser a média de desempregados ao longo de uma base de 5 anos. Então, novamente, clico com o botão direito, foi 9 medidas. Aqui no campo, a forma, vou escrever MD de médias e vou escrever novamente aqui desempregados. Vou dar um igual. A função de média no Power BI é average. Já no Excel ela chama média mesmo, na qual a gente seleciona uma range de linhas e ali você já consegue ter a média. Aqui é a mesma coisa, escrevi o average, vou na tabela desempregados, né, e vou selecionar o total dos empregados. Vou dar um tab e aí fecho o parênteses de novo e dou um enter. Essa vai ser a nossa segunda medida criada. Tranquilo até agora, Alexandre? Como é que está o chat do pessoal aí? Tô respondendo aqui, eu tô deixando você tocar aqui realmente para ficar mais fluido. O pessoal já tá mandando ali, tem a Melissa que já mandou ali também a pergunta, não, ela na realidade já tá falando que tá estudando. Ela mandou ali, professor Alexandre, estou estudando isso aí, Melissa, muito bem. Continue assim, já manda aqui suas dúvidas para nós, que nós depois vamos parar aqui um tempinho para responder as dúvidas de todos. Aproveita, pessoal, dá uma olhada quem está aqui já conosco online, verifica se está inscrito no canal, se não tiver inscrito já se inscreva e deixa o like para fortalecer o canal também. Aproveita, compartilha com os seus amigos, todo mundo que não pôde aqui, de repente não esqueceu, perdeu a live, já manda, pede para eles já entrarem aqui na live e acompanhar conosco. Depois, Márcio, pode seguir aqui o racional, mas só para fixar ali o pessoal, eu vi que você criou um background, já trouxe um background bem personalizado, né? Que não é um background já nativo do Power BI. Isso ajuda muito, né? Ajuda principalmente a ganhar tempo, né? Porque se você for construir realmente todo do zero, isso não é, acaba sendo bem contraprodutivo, né? Isso não contribui com a produtividade.
Exatamente. Então, assim, esse background aqui, eu construí ele no Figma, que é um programa que justamente te ajuda a criar um background tipo Prima, mas também você pode estar utilizando ali o PowerPoint. Então, geralmente, o que eu falo para as pessoas? Eu não sei como criar um esboço de algum indicador. Que eu falo, papel, rascunho mesmo. Pega um papel, uma folha, e ali você faz como se fosse um layout, e você vai esboçando quais indicadores você deseja ter ali no seu dashboard. Então, por exemplo, aqui vai ser um gráfico de pizza, então você desenha um quadradinho, desenha uma pizza mesmo, que é o formato do gráfico, aqui é um gráfico de colunas, aqui é um gráfico de barra. Então, com isso, você já consegue ali ter base para você conseguir construir o seu indicador. No PowerPoint é muito simples. Você abre o seu PowerPoint e aí, com as caixinhas, utilizando ali o seu esboço, você cria esse background, salvo como JPEG, PNG, e aí, como eu mostrei para vocês trazem isso aqui, esse background para dentro do Power BI, então você já tem ali praticamente o seu, a gente chama de mockup, que é o esqueleto do seu indicador. Então, fez isso, você já tem ali a sua estrutura, e aí é só construindo ali praticamente as suas medidas e encaixando dentro ali do seu mockup, do seu indicador. Beleza? E aí, pessoal, seguindo aqui, eu já criei duas. Alexandre, pode falar. Desculpa, eu tava falando no mute aqui. Esse é o barato do ao vivo, né? Ao vivo é isso. Mas uma hora nós vamos ficar expert nisso aqui também, em fazer live. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu tava falando é justamente, aqui no canal nós trazemos realmente assuntos para fomentar e aumentar as nossas produtividades, e ações como essas, né? São pequenas ações no nosso dia a dia que realmente trazem a produtividade, né? Porque se, imagina, normalmente quando a gente tá falando de um relatório, de um dashboard, que provavelmente vai ter uma, duas, três páginas. Imagina construir tudo isso aqui por dentro do Power BI. É possível? Sim, é possível. À medida que vocês vão ganhando expertise, vocês vão ver que esse tipo de dashboard, ele também é possível criar lá por dentro do Power BI. Mas o ideal é você já trazer uma imagem pronta, né? Pensa no layout bacana, pensa nos indicadores que você quer apresentar e principalmente para quem é o seu público-alvo, né? Se é um indicador operacional, o layout é de um formato, os indicadores vão seguir um certo escopo, né? E, no, por exemplo, a área financeira precisa de um certo escopo, alguns indicadores, a área de produção precisa de outros. Então você vai pensar nesse formato muito antes de sair fazendo qualquer indicador, porque senão dessa forma você simplesmente sai atropelando e perde mais tempo. Então, pensando em produtividade, faça fora, seja no Figma, seja no PowerPoint, e traga para cá, para ser muito mais produtivo. Pode seguir, Márcio. Exato. Bom, beleza. Então, pessoal, já temos as duas medidas aqui, dois cartãozinhos, então vamos partir para a nossa terceira medida. Nesse caso, como eu falei, que é uma base de empregados, então a gente vai classificar aqui a quantidade que eu tenho masculino e feminino. Então, de novo, botão direito na minha medida, vou em nova medida, vou dar o nome para essa medida. Então, vou colocar aqui o QTD, quantidade masculina, e vou aqui agora colocar duas funções. A primeira é a calculate, que ela utiliza um contexto de filtro, que ela vai trazer apenas, vai filtrar minha base trazendo só a quantidade masculina que tem a informação de desempregado. Então, eu vou colocar uma calculate, vou colocar novamente a SAM, vou colocar aqui a tabela dos desempregados, que ela vai contar a quantidade de desempregados que no masculino. Vou fechar aqui o parênteses e vou aqui colocar novamente a. Que deu um enter sem querer aqui. Tá? Então, aqui vou colocar aqui a segunda coluna, que é o sexo, qual, abre aspas, vou escrever a palavra masculino. Vou fechar aspas, fechar o meu parênteses e vou dar um enter. Então, o que essa função está fazendo? Ela está somando novamente a coluna total dos empregados e a calculate está aplicando um filtro na coluna, que é o sexo, trazendo apenas ali o que são masculinos. Então, ele vai trazer novamente o total, só que o total empregado aqui do sexo masculino. Então, novamente, eu vou copiar essa balãozinho aqui, vou colar do lado, vou trocar a medida por essa que eu acabei aqui de fazer. Então, eu já trouxe o resultado aqui dizendo que tem 100
4 milhões aqui de pessoas desempregadas do sexo masculino. Pô, quantidade grande, mas uma base de 5 anos ali. Aqui não tem filtro de ano, de mês e nada, apenas a parte acumulativa aí, uma base de 5 anos. Beleza? Então, se eu trouxe aqui a quantidade masculina, agora eu vou trazer também a quantidade feminina. Então, novamente aqui, botão direito, nova medida. Vou colocar o nome da medida, então, mesma coisa, quantidade feminino. Vou dar igual, vou utilizar calculate novamente, a função sum, apontando para a tabela quantidade, fecha o primeiro parênteses, que é a quantidade da soma, toma uma vírgula, aponto novamente para a tabela desempregados, agora vou filtrar aqui apenas os femininos. Então, igual, abre aspas, feminino. Fecho aspas, fecho o parênteses e dou um Enter aqui. Então, já criei a minha quarta medida. Então, novamente, vou pegar aqui essa caixinha, vou copiar, vou colar. Aqui eu vou trocar a medida de masculino para feminino. Então, aqui eu já tenho praticamente aqui 4 medidas que eu criei em menos de 10 minutos aqui. Você viu como é fácil, rápido, dinâmico essa informação. Beleza? Então, assim, tranquilo até aqui, pessoal? Dúvida? Pode seguir, Márcio, tá perfeito o áudio. O pessoal vai deixando ali. Se tiverem dúvida, eles vão mandando pra gente aqui no chat e aí eu vou posicionando. Pode mandar bala. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente colocou apenas cartãozinhos, né, para a gente ver o compilado total das informações. E quando a gente vai construindo, pessoal, cima, a nossa leitura é dizer. Então, venho para aqui, volto, continuo lendo. Então, as principais informações têm que ficar no topo do indicador, tá? Isso é regra. Vou mostrar um consolidado de alguma informação de vendas lá em cima, de produtos avariados lá em cima. Então, as principais informações elas devem ficar sempre no topo do indicador. Se vocês forem pesquisar na internet modelos de designs, indicadores, vão ver que sempre no topo vai ter as principais informações daquele indicador. Okay? Então, como a gente já montou os cartões aqui,